E o padrão sanitário é uma das nossas cartão de visitas na Uruguai para ter esse volume de exportação. Né? Então, somos o segundo maior produtor e o maior exportador, e uma das razões é a qualidade sanitária que nós temos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem aqui uma ilustre presença do Dr. Alberto Bach. Vai ter uma conversa aqui com a gente sobre sanidade avícola. O Dr. Alberto Bach é uma das referências da sanidade avícola do Brasil. Ele é proprietário do Mercolab, que presta aí assessoria, consultoria e serviços aí para várias empresas, ajudando a gente manter os nossos, status sanitário dos nossos plantéis avícolas. Alberto, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. É muito legal poder conversar com você, já uma pessoa que nós nos conhecemos já há um bom tempo. Alberto sempre também ajuda a gente aqui na universidade, aqui em Goiás, uma pessoa que, enfim, conhece o Brasil todo e fora do país também conhece a sanidade avícola mundo afora. Então, Alberto, muito obrigado por você estar aqui disposto a conversar com a gente. Eu vou deixar você mesmo fazer conversar, falar sobre o seu currículo, e depois a gente entra aqui em vários assuntos que a gente pode detalhar aqui sobre sanidade avícola brasileira e até internacional. Perfeito, professor Café. É um prazer enorme estar sendo entrevistado, participar desse podcast, e também eu tenho grandes considerações pelo teu trabalho, pela pessoa que tu és. E nós estamos envolvidos na avicultura juntos, nessa avicultura que é belíssima, que é dinâmica. Eu comecei há um pouco mais de 4 décadas, logo do formado, no formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já iniciei na extinta sadia na atividade avícolas, e depois também tive a oportunidade de ir para o exterior, fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e dos últimos 20 anos, um pouco mais, 22 anos, me estabeleci aqui em Cascavel, e estamos com o laboratório Mercolab prestando serviço à indústria avícola, participando desse gigante mundial da avicultura e da qualidade que nós produzimos, que é um orgulho, é uma alegria, é uma satisfação a gente poder representar tão bem o Brasil na qualidade sanitária e também na produção avícola. Então, estamos aí para conversar um pouco sobre as aves. Então, Alberto, pegando o gancho aí do que você falou, você poderia começar fazendo um raio-x aí, um comentário geral sobre como, certo, o Brasil se coloca mundialmente nessa questão da sanidade avícola. Como que você que conhece a avicultura mundial, e aí, assim, pensando em uma geral do Brasil, tanto na realidade do sul do país, que eu sei que é bem diferente da região ali, do sudeste, região centro-oeste, são aviculturas diferentes, mas como você, assim, de uma maneira geral, um comentário geral de um especialista, como você a analisa, como você enxerga a sanidade avícola brasileira? Professor Café, eu tive a oportunidade de visitar muitos países ao redor do mundo, sempre conectados com a avicultura. E não é só a minha opinião, acho que a opinião daqueles que conhecem um pouco o externo e o interno, que nós temos um padrão sanitário respeitável no mundo. E é muito gratificante quando a gente anda em diferentes países, ver as pessoas se referirem ao Brasil como uma referência. E, na verdade, nós somos. Nós criamos uma estrutura da avicultura, um sistema de integração, um sistema de exploração da avicultura, principalmente do corte. O meu foco, principalmente, é o corte, mas que é o padrão mundial. Existem países no mundo que têm padrão como o Brasil, existe, mas, basicamente, nós somos no topo em qualidade sanitária. E, é claro, nós temos 2 grandes doenças, que agora é uma pequena exceção da última semana, que é a Newcastle, mas nós temos na nossa avicultura estabelecida por décadas e décadas livres de Newcastle e livres de influenza. Isso nos dá uma vantagem sanitária ao redor do mundo por causa da nossa exportação muito boa. Então, essa é uma boa referência. Mas não é só isso. Também o nosso controle de salmonela é muito bom, o nosso controle das outras enfermidades, do boro, bronquite, nós temos isso bem sob monitoramento, sob controle, quando comparamos com outros países.
Temos algumas diferenças dentro do país? Temos, porque o nosso país é um continente. Mas se nós compararmos com a América Latina, com a Europa, com a Ásia, o Oriente Médio, a sanidade do plantel avícola brasileiro é uma das melhores do mundo, e é por isso que muitos sabem, obviamente, que nós exportamos para 150 países, mais de 70% dos países do mundo recebem nosso produto. E o padrão sanitário é uma das nossas cartão de visitas, na verdade, para ter esse volume de exportação. Né? Então, somos o segundo maior produtor e o maior exportador, e uma das razões é a qualidade sanitária que nós temos. Então, nós podemos nos orgulhar, como brasileiros, que nós estamos fazendo um belo trabalho comparado com o resto do mundo. Há alguns tropecinhos, o mais recente agora, mas certamente vamos resolver isso de uma maneira muito, muito clara e objetiva e transparente. Né? Eu fico muito feliz, Alberto, em ouvir isso de um especialista, porque eu que não sou patologista, né, embora milite na avicultura há muitos anos, sou veterinário, mas é muito bom ouvir isso, né, de uma pessoa que tem qualificação para falar isso, porque eu sempre falo isso, que o brasileiro, a avicultura brasileira, ela tem esse legado de, vamos dizer, prestar atenção e dar valor e trabalhar na sanidade, né? E assim, eu gosto até, Alberto, eu queria uma consideração sua, a biosseguridade hoje nas empresas virou um patrimônio, né? A gente percebe, e isso aumentou muito a partir do momento da nossa ameaça, né? Quando a influenza foi chegando, a gente percebeu que muitas empresas reforçaram muito seus protocolos de biosseguridade, né? Então, assim, mas isso acabou sendo um patrimônio das empresas. Como é que você enxerga isso, né, dessa evolução aí em relação à biosseguridade? E aí eu estou falando ali mesmo, no dia a dia da empresa, na questão ali da troca de roupa, na questão da troca de calçados, na questão do dia a dia do controle de roedores, enfim, de todas as práticas de biosseguridade. Como é que você vê isso como, vamos dizer, como um patrimônio das empresas, com investimento, às vezes até, no caso de algumas empresas, levando isso, certo, aos altíssimos graus de altos níveis de biosseguridade? Como você enxerga vamos dizer, esse padrão de biosseguridade das nossas granjas? É um grande triunfo, um grande benefício que a avicultura tem de manter esse padrão de biosseguridade. E o que nós executamos? Nós não só sabemos a teoria, mas a diferença, talvez, da avicultura brasileira comparada com outras partes do mundo, que a teoria é conhecida por todos, mas a prática, nós vivemos, nós exercitamos isso, aplicamos, e os resultados estão aí. Olha só que coisa espetacular. Nós somos o último grande plantel do mundo a não ter influenza. Então, somos o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo sem influenza aviária. O resto do mundo tem. E como é que nós evitamos? Até um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, o vírus nem circulava no Brasil. Hoje o vírus circula no Brasil em aves silvestres e muito pouco em aves de fundo de quintal, alguns casos pontuais. Mas olha que espetáculo é a nossa biosseguridade. Está prevenindo a entrada do vírus nos plantéis comerciais. Temos algumas pontos a melhorar a biosseguridade, é claro que tem, principalmente a postura comercial. Não tem o mesmo padrão ainda da postura das aves de corte. Está encaminhando, está melhorando, está avançando, mas o corte, para nós, é um exemplo espetacular. O mundo vê o Brasil como referência, principalmente em biosseguridade, é o que tem nos garantido esse status que nós temos. Então, a indústria tem investido, a indústria tem colocado isso em prática e os resultados também. Nós estamos colhendo resultados, estamos vivendo isso, que é espetacular, porque muitas vezes a gente pode praticar, investir e não tem resultado. Mas a biosseguridade é que nos está garantindo esse status que nós temos de grande produtor, grande exportador e com o melhor padrão sanitário que o mundo pode ter. São os frangos brasileiros. Ficamos felizes aí por mais essa bandeira da avicultura brasileira. E também vou reforçar seu recado, pessoal de Poedeiras aí, né? Não tem dúvida, isso que você falou é corretíssimo. O frango de corte está num padrão acima ainda das granjas de postura, mas a gente percebe que eles estão se mexendo e deixa o estímulo aí para os nossos empresários, para os nossos técnicos de campo, do pessoal da postura, para investir mais em biosseguridade, que isso é uma garantia, conforme você mesmo falou, Albert,
de abertura de mercado, é uma garantia de prosperidade das empresas, de melhoria de resultados. Investir em sanidade é sempre um bom negócio. Agora, eu queria fazer, né, Alberto, a gente não podia deixar de fazer um comentário, né, nós estamos aí na semana aí do ocorrido, e que, claro, estamos falando de sanidade avícola, eu gostaria que rapidamente você fizesse uma avaliação. A gente estava totalmente preparado para tomar um tapa da influenza aviária e a Newcastle nos escolheu de surpresa, né? Mas, claro, primeiro fazer até um grande elogio aí às agências sanitárias estaduais, particularmente do Rio Grande do Sul, ao nosso Ministério da Agricultura. Eu fico muito feliz em ver que o foco é detectado e rapidamente a mobilização, todas as medidas cabíveis são tomadas numa celeridade de orgulhar. Quer dizer, eu acredito que esse episódio, eu gostaria da sua avaliação, seja extremamente pontual, passageiro, não vai causar nenhum grande balanço na nossa avicultura, mas de qualquer jeito, né, houve algum tipo de falha, infelizmente foi na avicultura comercial, porque se fosse uma avicultura de subsistência, a gente podia entender melhor, mas eu queria que você fizesse uma análise rápida aí de como você acha que a gente interpreta, quais são as lições para tirar desse episódio de Newcastle aí do Rio Grande do Sul. Perfeito, professor. Eu acho que as suas afirmações já resolveram grande parte do problema. Realmente é um episódio pontual, a gente entende que é pontual. Então, o que a gente aprende? Primeiro, que o vírus está provavelmente a origem são aves silvestres, porque elas podem albergar o vírus e não transmitir o vírus sem morrer, sem ser fatal para essas aves. Então, provavelmente é a grande possibilidade, a grande fonte. Como aconteceu em 2006 também no Rio Grande do Sul, agora se repete. Então, a primeira mensagem é a seguinte: o vírus está no território nacional. O que nós temos que cuidar é que ele entre em contato com as aves comerciais. Então, esse é o grande trabalho. Inclusive, com a influenza, vou pegar um ganchinho também, o comentário que eu acho muito interessante, qual é o nosso grande trabalho? Principalmente a avicultura, a postura comercial, que é um pouco mais vulnerável. E também a avicultura de corte, não deixar as aves silvestres entrar em contato com as aves comerciais. Se nós fizermos essa barreira com tela, com limpeza ao redor dos aviários, com proteção, esse é o movimento mais eficiente que nós podemos fazer, porque o vírus está circulando, principalmente no caso de influenza nas aves no litoral, já detectado, embora já diminuiu a frequência, isso é um bom sinal, em vez de aumentar, diminui a frequência, então a chance dele passar para aves comerciais é menor, mas também, como vimos agora, o vírus no caso, provavelmente ele veio de aves silvestres, porque não foi uma importação de aves, não é um momento de migração de aves, ou nós não temos um episódio permanente lá que pudesse ser essa fonte de contaminação. Então, é bem provável que estava em aves silvestres. Talvez até essa questão climática do Rio Grande do Sul, a gente não pode afirmar, mas eu acho que é bem plausível especular que houve uma movimentação muito grande da vida silvestres. E aí, aviários que não estão bem preparados com o telamento, com o afastamento, com o isolamento, talvez eles se tornem vulneráveis, essas aves silvestres entrarem em contato direto com as aves comerciais ou com aves do fundo do quintal, e daí para as aves comerciais. Então, esse é o primeiro grande aprendizado. Vamos cuidar desse contato, que eu acho que tanto para a influenza quanto para Newcastle está por aí. O vírus está no campo. Nós temos que cuidar, não podemos baixar a guarda. Segundo, a estratégia da empresa rapidamente controlar, junto com os órgãos oficiais, um espetáculo. Eu concordo com o que afirmasse antes, o nosso Ministério, Secretaria, a indústria agiu rapidamente, está controlado, não se disseminou as informações que temos até agora, que ficou restrito. Então, isso mostra a nossa eficiência. A rapidez, nós resolvemos isso e vamos tocar a vida para frente. Mas é uma bela estrutura oficial e também da parte da indústria para agir rápido, com eficiência e resolver o problema. Deus queira que não entre a influenza, mas eu tenho a mesma percepção, se entrar a influenza não vai disseminar, como nós temos na Ásia, como nós temos os surtos na Europa, os surtos nos Estados Unidos, que ficam pipocando surtos. Eu acho que a indústria brasileira, conhecendo como ela está estruturada e com os órgãos oficiais, nós vamos agir muito rápido, vai ser um episódio, Deus, e vai estar controlado.
Mas Deus queira que isso não aconteça. Mas temos uma boa estrutura, muito confiante. É claro que, por exemplo, nós que trabalhamos com isso, que entendemos, se entrar em postura comercial que está mais vulnerável e tem grandes concentrações, nós vamos enfrentar um problema diferente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que os órgãos oficiais vão agir imediatamente, a indústria de corte vai ajudar a postura comercial, se esse for o caso, e nós vamos debelar, não vamos conviver com isso. Da maneira que a indústria está instalada e da maneira que os técnicos entendem e que aquilo que a gente conhece não vai disseminar no Brasil. Nós vamos controlar e manter restrito e controlar os focos, com certeza. Mas estamos fazendo tudo para que isso não aconteça, não entra. Mas biologia, sanidade, vamos dizer assim, tem que estar preparado para o pior também, né? Alberto, eu acho que esse recado é bem importante a gente reforçar, né? É como você falou, todo mundo está no mesmo barco, então ali tem que ajudar, né? O poder, né, estadual, o oficial, as empresas, os técnicos. Aquele tempo de esconder, né? O Ricardo Santin conta essa história, eu gosto sempre de reforçar. Eles viajavam e o pessoal perguntava lá fora para ele: quando vocês vão admitir que vocês têm influenza aviária? E ele respondia ali: pronto, quando a gente tiver. Quer dizer, o mundo inteiro achando que a gente estava escondendo. E esconder, a gente sabe que não resolve, né? Outros países tentaram esconder, deu no que deu. Então é importante deixar isso como recado, né, Alberto? Todo a pessoal técnico, se desconfiar, starta todo, né, a cascata aí de notificações, porque quanto mais rápido, se acontecer, quanto mais rápido é de identificar o foco e tomar as medidas cabíveis, mais rápido debela o foco. Então, eu acho isso legal, reforçar isso, porque ainda tem, né, aquela coisa do passado, vamos abafar, não, isso não existe mais, e o certo é o certo, e a gente tem que, né, manter todo mundo alerta. Como você falou, eu acho a sua análise totalmente correta, quer dizer, mesmo que tenha um episódio de influenza, talvez isso vai acontecer, se a gente fizer isolar 100% do foco, aquilo passa e é muito rápido. Mas é isso. Agora eu queria conversar num assunto mais pesado. A famosa, minha querida, né, que é o seu, vamos dizer, você tem uma experiência fantástica nisso, eu não poderia deixar de perguntar, Alberto, sobre, né, o controle da salmonela. Né? A gente sabe que é bem complexo, né? Nós sabemos que a salmonela, né, ela está presente no mundo inteiro, certo? Ela totalmente está dentro das empresas, enfim, todo mundo briga muito para, né, e acho que principalmente as agroindústrias fazem um trabalho belíssimo, né, no controle dessa bactéria. Queria que você conversasse um pouco mais com a gente, desse aí o seu panorama, como que a gente tem lidado com esse assunto, né? A questão até, inclusive, assim, eu gosto de falar isso, né? Assim, às vezes até não é tolerância zero, a gente entende que às vezes tem que conviver isso um pouco e tentar, claro que na filosofia tolerância zero é totalmente correto, mas tentar entender como que funciona a epidemiologia dessa bactéria, enfim, ela vai e volta, não é uma coisa que a gente se livra dela, enfim, conta essa história aí que você tem muita experiência com essa bactéria para a gente. É verdade. Poderíamos falar por muito tempo sobre salmonela. Eu, desde a início da atividade como veterinário, sempre estive trabalhando com salmonela. Então, já faz um pouco mais de 4 décadas. A gente acumula muitas histórias para contar, mas eu vou passar um panorama geral para nossos ouvintes. Assim, vamos dividir a salmonela em 2 grupos. A Gallinaria pylori, que são as típicas, elas têm um tratamento todo especial, diferenciado, porque elas causam altas perdas, altas mortalidades nas aves, então a indústria se estrutura de uma maneira de erradicar. Essa é a linha de procedimento. Como as outras salmonelas, é um pouco diferente. Não causam perdas econômicas nas aves, claro que tem aquele risco de saúde pública. Então, a gente mantém baixos números sob controle. Se nós olharmos a situação do Brasil com o resto do mundo, de novo, nós somos referência, nós temos um status de salmonela, de controle de salmonela, na verdade, respeitável no mundo. Ela existe, porque faz parte das enterobactérias, então a contaminação ou recontaminação é relativamente fácil.
Mas vamos olhar assim, terminário por ela. Se nós andarmos aqui, principalmente nos nossos países mais próximos da América do Sul, a grande maioria deles, exceto que exporta um pouco o Chile e a Argentina, a grande maioria deles, a preocupação é Salmonella gallinaria pylori. Esse é o grande debate. As lutas paratíficas estão na ordem do dia, mas como secundário. E olha só, e nós, gallinaria pylori, basicamente estamos erradicados. Nós estamos erradicados. Eu estou falando isso, obviamente, do corte, né? Que é o nosso grande volume de exportação. Então, ocorrem surtos esporádicos pontuais de galinário, ocorre, tifo aviário aparece, mas imediatamente se estabelece o processo de erradicação e se controla. Por hora já é menos frequente. Então, a indústria de corte no Brasil erradicou e está trabalhando com erradicação. E isso dá uma capacidade, assim, de produtividade melhor, muito melhor e competitiva para nós. No caso da postura comercial é um pouco diferente, aí já não convive o pensamento com Salmonella gallinaria, aparece com mais frequência. Aí se utiliza a vacina, se utiliza a medicação e se perde, obviamente se perde a performance na postura comercial. Mas também a nossa postura comercial é respeitável, nós somos o quarto ou quinto país de maior produção, estamos consumindo, acho que praticamente 250 ovos habitante anos, então a nossa indústria é grande, mas ainda enfrenta alguns desafios, usa vacina para galinário por ela. O corte, erradicado. Tem problemas pontuais, erradicação. Agora vem um outro lado, que são as outras salmonelas, de modo geral. E aí podemos dividir em dois grupos. O subgrupo é a enteritide tifimúrio tem um apelo especial, porque ao redor do mundo são as salmonelas que mais aparecem em toxo-infecção alimentar em humanos. Então, as aves que estavam sofrendo, como os ovos de Salmonella enteritide tifimúrio, essas nós temos uma legislação específica para elas, e é impressionante, nós somos um dos países, o Mérico lá, para vocês terem ideia, só o nosso laboratório aqui em Cascavel sortifica em torno de 10 mil amostras por ano, 10 mil. E fazia uns 10 anos que não caiu uma enteritides. Que espetáculo para a nossa indústria, na verdade, vamos dizer assim, nós chegar a esse nível, com a biosseguridade, com a utilização da vacina, está praticamente erradicada a enteritides das aves e cortes no Brasil, e no mundo é um problema. Também a tifimúrio está em baixa frequência. Esse isolamento, essa biosseguridade, separar dos suínos de aves, de ter um bom cuidado com as relações que eventualmente pode ser foto, controle de roedores, etc., tifimúrio também está num patamar muito baixo, não é problema, é menos de 1% de tudo aquilo que a gente vê de salmonela que chega no nosso laboratório. É claro que o nosso laboratório é regional, ele não pega o Brasil inteiro, então tem alguns locais no Brasil, precisa ser dito, que eles estão em uma situação um pouquinho diferente, mas muito baixa frequência. Aí vem o último grupo, as outras que são centenas de outras salmonelas. E as mais frequentes que nós temos aqui no passado era a Heidelberg, agora a Minnesota está tomando. Então, essa aparece sim com uma frequência. Mas a indústria como um todo está conseguindo mantê-la em níveis que nos permite exportar para 150 países do mundo. Os mais exigentes do mundo recebem os nossos produtos. Então, nós temos elas são muito adaptadas ao ambiente, mas a indústria aprendeu com biosseguridade, com produtos, com aditivos, não antibióticos, que controla, e nós estamos conseguindo, a indústria brasileira está conseguindo trazer isso a níveis aceitáveis em outros países. Então, primeiro, é bom para nós, internamente, como consumidores, é bom para o nosso importador, porque é um produto, vamos dizer assim, de qualidade, e o nosso sistema é rigoroso. Aí tem a participação da legislação, do governo, dos veterinários oficiais, enfim, no controle, no monitoramento, mas comparado com o resto do mundo, a salmonela, apesar de ela estar presente e exigir da indústria um controle contínuo, e isso a indústria está fazendo, nós estamos num patamar assim, da referência também no mundo. Poucos outros países têm menos salmonelas que o Brasil. Talvez Noruega, Dinamarca, lá por causa do volume de aves que eles criam muito pequeno, eles conseguem um controle melhor. Mas nós somos comparáveis, igual ou melhor que os Estados Unidos, igual ou melhor que muitos países da Europa, da Ásia, sem dúvida nenhuma. Então,
De novo, a indústria está fazendo um belo trabalho no controle de salmonela. Espero que tenha dado um panorama geral aí. Não, ótimo, perfeito. E, de novo, boas notícias, né? Ficamos felizes. Em relação ainda à salmonela, a questão da cama, né? Hoje a gente sabe que hoje não tem mais quase cama nova, né? A gente tem reutilizado aí por, né, 6 lotes, enfim. E assim, é claro que tem um procedimento entre lotes, do enleiramento, enfim, de fazer alguma medida sanitária ali para diminuir a possibilidade da salmonela, enfim, prosperar dentro dos lotes. Como é que você enxerga essa questão da cama aí, inclusive, né, assim, a qualidade da fermentação, enfim, qual que é o risco que você enxerga? Você acha que isso está bem equalizado pelas empresas, do jeito que os protocolos têm sido executados? Como você enxerga essa questão da cama, da reutilização? A cama, professor, é um problema. Na verdade, vamos dizer assim, porque no lote positivo, a salmonela sobrevive semanas e meses no ambiente, então ela permanece para o lote seguinte. Existem medidas que a indústria está trabalhando muito nisso. Até hoje, assim, a gente não tem nenhum conjunto de medidas que, uma vez o lote positivo, garanta que ele vai negativar. Então, vamos dizer assim, a gente corre esse risco. Mas dá para trazer uma boa saúde intestinal e que o nível de salmonela encontrado seja baixo. É isso que a indústria está fazendo. A cama é um reservatório. Então, a reutilização da cama faz parte do processo criatório, mas não tem dúvida nenhuma que esse lote positivo tem boa chance de infectar o seguinte. Embora que já nós temos procedimentos via o uso de ácidos, o uso de flora na cama, de aditivos de controlar a dessecação dessa cama, a fermentação dessa cama, controlar a umidade. Então, tem uma série de medidas que são implementadas, tem muita coisa sendo investigadas, acompanhadas, mas é uma dificuldade que nós temos. A cama é vamos dizer assim, eu não diria um empecilho, mas um dos elementos que permitem a perpetuação da salmonela. Mas tem bastante trabalho sendo feito, tem bastante medida que mitigam esse risco que a gente corre. E é possível. Alguns lotes positivos colocados em cima de uma cama, áreas de um dia livres de salmonela colocadas numa cama, quando tratada, que o lote anterior foi positivo, é possível manter eles negativos. Isso já está se conseguindo. Então, são avanços. Eu tenho convicção que tem produtos aí que estão no mercado que logo virão e que vão ajudar. Mas é um dos gargalos do controle da salmonela, é uma das dificuldades. Já a gente caminhando para o final aqui, pegando esse gancho aí que você falou, uma palavrinha aí que é saúde intestinal, né? E claro, a salmonela joga nessa questão. Queria exatamente isso que você acabou de falar, né? Várias tecnologias entrando, novos aditivos, né, tecnológicos entrando nas rações, tudo buscando aí uma melhoria da saúde intestinal. Que você tem visto aí? O que você tem, enfim, trabalhado essa questão de avaliar a saúde intestinal, enfim, às vezes buscar medidas para melhorar a saúde intestinal? Como é que você tem enxergado? Que é óbvio, né? O intestino é a porta de entrada do nutriente e o nutriente, né, é o que vai fazer a saúde da ave, né? Como é que você tem visto essa coisa, Roberto? Aí eu não quero que você entre em detalhes de produtos, probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, de uma maneira geral aí, assim, uma visão do patologista sobre esse assunto. Não tem dúvida nenhuma que nós temos avançado na compreensão, nos estudos, no entendimento da qualidade intestinal, porque reconhecemos que ela é importante não só para a performance, mas também para o controle microbiológico de patógenos. Porque com uma boa saúde intestinal, muitos dos patógenos que são indesejáveis, eles são controlados. Então, a indústria tem dado ênfase para isso, as pesquisas estão saindo, muitas já foram feitas, e esse é um caminho de investigação, de entender um pouco qual é a dinâmica da flora, dos probióticos, dos aditivos que estabilizam essa flora, né? Então, a gente vê com bons olhos, vê que nós fizemos progresso, vê que era uma coisa que nós tínhamos meio deixado de lado no passado, nos preocupava só com, digamos, a performance, problemas locomotores, problemas musculares, mas
a qualidade intestinal, assim, não digo que é a bola da vez, mas está entre os focos das investigações e dos trabalhos, né? Claro que nós estamos olhando hoje também bronquite infecciosa é um problema, que o bumburo está sendo um problema, reovírus está sendo um problema, mas assim, a saúde intestinal vai ajudar em todos esses agentes também, porque a imunidade é melhor com uma boa saúde intestinal, o sistema de defesa todo funciona bem. Então, devemos continuar trabalhando, devemos continuar olhando para uma boa qualidade intestinal, porque dela depende da performance, depende da saúde das aves. É isso, Alberto. Muitíssimo obrigado aí por esse bate-papo gostoso. Você é super bem informado, né? Informações super valiosas. Como você falou, né? A gente tem que ter orgulho dessa avicultura brasileira, do que a gente faz, do que a gente, né, tem alcançado em níveis tecnológicos, em níveis, né, enfim, de cadeia produtiva, em níveis de performance. Então, assim, dá orgulho mesmo a gente fazer parte desse sistema, entendendo, né, que tem uma importância social e econômica enorme para o país, né? E assim, vamos continuar crescendo, vamos continuar, ainda tem muito espaço para a gente crescer, tanto na avicultura, no segmento de postura, quanto de corte, né? Então, e graças a mentes como a sua aí, a gente vai seguindo, né, avançando, evoluindo, melhorando a qualidade sanitária dos nossos lotes, enfim, te agradecer aí pela sua disponibilidade né, pela sua participação aqui no nosso episódio. E aí eu deixo as palavras finais para você, né, já de novo te agradecendo né, e muito bom estar conversando aqui com você. Você sabe que eu tenho uma admiração grande por você, é uma pessoa que, volto a dizer, é uma referência da sanidade avícola do país. É muito bom conversar com pessoas com experiência, vivência, né, e conhecimento como você. Da mesma forma, professor Café, eu fico muito grato por esse papo gostoso que tivemos até agora, gratos por essa oportunidade. E, de um modo geral, assim, eu acho que eu usei uma palavra que eu usei, que tu usasses também, nos sentimos orgulhosos de fazer parte da avicultura. Esse é um segmento, assim, que é um exemplo, aquilo que nós fizemos, desde os nossos colegas oficiais, e também a indústria, a estruturação, as equipes técnicas, os investigadores, laboratórios, produtos que nós temos no Brasil. Então, a gente faz parte de um segmento que realmente é dinâmico, está em constante evolução, é um desafio para nós, mas que nos anima, nos estimula, e é bom ver que a gente é percebido como um segmento que deu certo, que está dando certo, que contribui para o Brasil, para o controle na produção de um bom alimento de qualidade, e não só para o Brasil, para o mundo todo, porque dos praticamente 15 milhões de toneladas que nós produzimos, 5 milhões nós exportamos. Então é um privilégio que nós temos de fazer parte dessa avicultura, e obrigado por mais essa oportunidade, e nos encontramos por aí. Um abraço a todos. É isso aí, gente. Agradecemos aí, né, as pessoas que têm nos acompanhado e esperamos vê-los de volta nos nossos próximos episódios do nosso podcast O Aviário. Tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra. Valeu, obrigado.